Olá, bom dia. Depois de uma semana bastante conturbada nos mercados europeus, vamos começar por fazer uma rápida análise às medidas do BCE e ao impacto delas na economia real, bem como ao porquê desta desilusão dos mercados financeiros. Repare-se que o BCE começou há algum tempo. A sua grande primeira medida foi emprestar dinheiro à banca a baixo custo, de forma a que esta financiasse as empresas. Até agora esta medida tem sido um fiasco, porque para que de facto o dinheiro seja emprestado é necessário que as empresas o peçam, e isso tem acontecido de forma muito mais lenta do que aquilo que se estaria à espera. Agora, o BCE propõe-se a comprar a carteira de ativos tóxicos que a banca tem e a aliviá-la desse peso nos seus ativos. Esperava-se algo muito semelhante àquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Infelizmente, ou felizmente, talvez para nós cidadãos europeus, não é bem isso que se tem em consideração. Apesar de o BCE incluir no lote de bancos todos os bancos que estão dentro de países com rating inferior a BBB-, como é o nosso caso, acaba por não haver uma compra efetiva. Na prática, aquilo que acontece é que o BCE se propõe a ficar com os títulos emprestados durante 2 anos e no final desse tempo a banca tem de voltar a receber os títulos, os tóxicos. Isso acaba por não promover um verdadeiro alívio dos balanços dos bancos, um alívio definitivo, apenas promove um alívio temporário desses ativos. Acaba por não haver uma verdadeira injeção de capital nos mercados, à semelhança do que acontece nos Estados Unidos. Neste caso em concreto, não há essa injeção financeira. É importante também considerar que para os bancos poderem aceder a esta medida, terão de aumentar as suas provisões. Ou seja, imaginem um caso aleatório. Se o BCP quisesse emprestar, digamos assim, os seus ativos tóxicos ao BCE para ele ficar com os ativos durante o período de 2 anos, o que é que aconteceria? O BCP teria de reforçar os seus capitais para poder entrar neste plano financeiro. E para fazê-lo, provavelmente teria de fazer um aumento de capital, o que seria penalizador para o título, ou pelo menos para os seus acionistas. Por isso, acaba por ser uma medida bastante agridoce do BCE. Foi por isso também que acabou por desiludir francamente os mercados financeiros, apesar de ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos alemães, que, como sabemos, estão contra a impressão de capital. É neste ponto que estamos e foi esta a base de lançamento para a semana passada. Houve aqui, de facto, uma certa desilusão. Já seria expectável do ponto de vista gráfico, tanto no CAC como no DAX. Eu tinha deixado aqui uma indicação que no curto prazo existiria uma certa pressão, apesar de poder existir uma lateralização, sobretudo no início da semana, porque ambos estavam em cima de suportes, repare-se aqui, mas poderia haver aqui uma pressão descendente e, de facto, infelizmente foi isso que acabou por acontecer. O CAC acabou por quebrar este importante suporte por volta dos 4.350 pontos e agora aproxima-se da zona de suporte major, que são os 4.120 pontos, mais coisa menos coisa. É possível que o CAC não chegue tanto cá abaixo. A chegar cá abaixo e a quebrar este ponto, teríamos uma terrível novidade negativa para o CAC. Confirmaria em definitivo o seu permanente bear market e a sua inversão de tendência. É possível que tenhamos uma reação já aqui nos 4.200 pontos. Para já é um pouco cedo para conseguirmos perceber isso, mas de facto é importante para já considerarmos que a quebra em baixa deste pequeno suporte acabou por ser um ponto negativo a favor do índice. Se formos aqui ao gráfico de curto prazo, repare-se, acabou por haver a ativação deste Head and Shoulder Stop. Penso que inclusive durante a semana passada já teria havido, deixem-me só recordar, exatamente, já teríamos ativado este Head and Shoulder Stop. Acabamos por ter aqui uma consolidação pós-Head and Shoulders, que deu uma excelente oportunidade de entrada curta a quem quis fazê-lo, e depois, na quebra em baixa desta consolidação, acabou por haver de facto um aprofundar da cotação. Neste momento poderá levar-nos inclusive até mínimos. Temos aqui como primeiro obstáculo, como disse, os 4.200 pontos, 4.220 pontos, mas acaba por ser pelo menos de temer que haja uma aproximação significativa aos 4.100 pontos. Vamos ver como é que o CAC se comporta. De qualquer forma, abaixo das zonas de suporte, entretanto quebradas, que agora são zonas de resistência, mantenho o meu negativismo no CAC aqui numa ótica de curto prazo. Vou deixar aqui a tendência ou a possibilidade de termos uma lateralização. Vamos ver como é que os índices se abrem na próxima semana. Sexta-feira foi feriado na Alemanha, acabou por não haver uma reação do DAX pós
quebra pós-breakout descendente. Ainda assim, de qualquer forma, a pressão descendente mantém-se no CAC. Ora, no que diz respeito então ao DAX, recordo que tivemos menos uma sessão esta semana, uma sessão que em princípio seria uma sessão de recuperação deste movimento rápido descendente, eventualmente poderia fazer um movimento semelhante ao CAC. A grande questão, de qualquer forma, é que poderíamos contar, talvez estivesse aqui por volta dos 9.300 pontos. A grande questão, de qualquer forma, é saber até que ponto esta reação ascendente será definitiva ou será apenas de um dia ou dois, para depois continuarmos o movimento descendente de aproximação a esta zona de suporte. Repare-se, neste caso em concreto, no caso do DAX, estamos muito mais perto da primeira linha de suporte, fica aqui nos 9.166 pontos, a ser quebrada em baixa. De qualquer forma, teríamos um aprofundar da cotação. No que diz respeito ao gráfico de curto prazo, gráfico de 1 hora, repare-se, tivemos aqui uma ativação do padrão, não tivemos aqui a semelhança do CAC como consolidação posterior, tivemos aqui inclusive um movimento de mínimos relativos, de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, que acabou por ser uma evidência da fraqueza do índice. Enquanto não tivermos aqui a inversão deste padrão de máximos relativos inferiores ao anterior, acaba por ser muito difícil de sermos otimistas no DAX. Para já, então, deixaria aqui como marca os 9.420 pontos. A sua quebra em alta poderia ajudar a impulsionar o índice e a inverter esta tendência de curto prazo. De qualquer forma, para já, vou também, tal como no CAC, manter a opinião de descendente, com uma ligeira possibilidade de termos uma lateralização, consolidação no curto prazo. No médio e longo prazo, nada a dizer. O DAX, até que pelo menos quebre aqui este fortíssimo suporte em baixa, continua também ele ascendente no longo prazo. No que diz respeito ao IBEX, no IBEX eu tinha deixado aqui o benefício da dúvida, apesar de também estarmos sobre uma zona de suporte. Tinha deixado precisamente aqui o benefício da dúvida, porque caso a zona de suporte se mantivesse, poderíamos ter uma reação em alta até à zona de resistência. Acabou por não acontecer isso, acabou por haver a quebra da zona de suporte em baixa, o que é extremamente penalizador para o índice. Repare-se, numa ótica de curto prazo, tivemos aqui mais uma vez um padrão de inversão que foi ativado e por isso poderíamos esperar pelo menos uma aproximação aos 10.000 pontos. Para isso não acontecer, temos de rapidamente quebrar em alta aqui este máximo relativo na ordem dos 10.900 pontos. Se essa quebra não acontecer rapidamente, vamos ter problemas também aqui no IBEX. Por isso, aqui no curto prazo, vou juntar à seta de neutralidade aqui uma seta descendente. No médio e longo prazo, nada a dizer de qualquer forma, pelo menos temos aqui esta referência. Infelizmente, temo que rapidamente nos aproximemos deste suporte. Infelizmente, temo que rapidamente nos aproximemos dele e que ele seja testado. A sua quebra em baixa seria terrível para o índice. É possível, ainda assim, no movimento salutar de correção, que tenhamos uma aproximação abaixo e depois uma continuação do movimento ascendente. Se tudo corresse bem, teríamos uma quebra em alta desta zona de forte resistência neste momento, para dar origem a um movimento ascendente mais forte. Para já, vamos então manter-nos na expectativa, ver o que acontece, de qualquer forma com a indicação de que abaixo dessa zona o IBEX está com uma fraqueza de curto prazo. Ora, no Nasdaq, eu tinha deixado aqui a indicação de curto prazo e de médio prazo ascendente, porque estávamos em cima de um suporte importante, porque tínhamos uma continuação de um movimento prévio quase linear. Acabou por haver aqui o breakout desta zona de suporte e a sua recuperação em alta. O que é que isto nos quer dizer? Ora, no gráfico diário acaba por não querer dizer muito. Podemos dar-lhe o benefício da dúvida e partir do princípio que, de facto, as coisas estão ok. No gráfico horário, acabamos por ter aqui uma visão de um problema um pouco mais realista. Estamos aqui com um setup tal como no DAX, de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, que me preocupam bastante. Sinceramente, estou a ficar preocupado com o Nasdaq e, neste momento, se nós não tivermos aqui a quebra em alta, é engraçado e é bastante curioso dizermos que estamos preocupados com um título, ou neste caso com um índice que está em máximos históricos ou muitíssimo perto dos máximos históricos, mas de qualquer forma, no curto prazo, há aqui sinais claros de fraqueza. Apesar da recuperação em alta da zona de suporte, tem de ser recuperado rapidamente este ponto, 4.064 pontos em alta. Se isso não acontecer muito rapidamente, repare-se,
não é nada de especial. Estamos enfim, 1% desse ponto, não é nada de especial, mas se o Nasdaq não tiver capacidade de recuperar 1% em alta, podemos ter aqui problemas no curto prazo. Por isso, eu vou retirar aqui a seta verde de curto prazo. Enquanto não tivermos a quebra em alta desse ponto, vou manter-me no mínimo neutro. Se bem que a minha vontade era deixar aqui uma seta vermelha, mas de facto soaria um bocadinho a loucura se eu metesse uma seta vermelha num índice que está a 2,5% do topo dos máximos históricos e que recuperou em alta esta zona de suporte. Vamos ver. Para já então vou-lhe dar o benefício da dúvida, manter aqui a neutralidade de curto prazo até que seja quebrado em alta aquele máximo relativo. No que diz respeito ao PSI 20, nada de novo para acrescentar. O PSI 20 mantém-se em bear market, na minha opinião. Médio e longo prazo mantém o setup claramente descendente e temos agora aqui mais um problema entre mãos. Tínhamos aqui um mínimo relativo superior ao anterior e a sua quebra em baixa poderia significar uma continuação do movimento descendente. Repare-se, tivemos aqui uma reação ao mesmo. A sua quebra, em primeiro lugar, quebra limpa, recuperação até haver um pullback e depois continuação do movimento descendente. Extremamente negativo. É bastante provável que nos aproximemos rapidamente desta zona de suporte e que ela seja testada. Isto seria o cenário mais negativo. Um cenário mais positivista, podemos ter perfeitamente aqui uma recuperação e quebra em alta deste ponto. Este será o cenário mais positivo, para já ainda demasiado afastado para que possamos considerar, mas que não deixa ainda assim de ser um cenário possível. Por isso, para já, todas as indicações estão do lado descendente, mas existe a possibilidade de navegarmos aqui entre suporte e resistência. Por isso deixo aqui também a seta de neutralidade associada à seta descendente para dar o benefício da dúvida ao PSI 20. Enquanto não for quebrado este suporte, existe esperança para o índice, existe sempre esperança de uma recuperação. Infelizmente também não me parece que os outros índices vão ajudar, por isso é provável que tenhamos uma continuação deste movimento descendente. O que é que pode acontecer? Como tantas vezes tenho dito, é possível que tenhamos, por exemplo, uma reação em alta, seja inferior à anterior, que fique por baixo dos 5.990 pontos e que depois continuemos para mínimos após a quebra em baixa desta zona de suporte. É perfeitamente possível. Vamos então ver o que acontece durante a próxima semana. E por fim, S&P 500. Já tinha deixado na semana passada aqui uma indicação de neutralidade, porque de facto estávamos num afunilamento e podíamos estar perante o tradicional padrão em V do S&P. Um afunilamento, um afundar, para depois termos a recuperação. Aparentemente terá sido isso que aconteceu. Pelo gráfico horário podemos ver que temos aqui um setup muito semelhante ao do Nasdaq, também com uma sequência de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, e isso também me deixa aqui algumas preocupações em mente. Se nós não tivermos também aqui, neste caso, a recuperação em alta desta zona em particular dos 1978 pontos, muito rapidamente podemos ter uma agudização deste movimento descendente e termos uma correção um pouco mais severa e aproximação aqui aos mínimos de início de agosto. Vamos ver, para já, de facto, também estamos muitíssimo perto desta zona, não há qualquer indicação de que possamos estar aqui, enfim, perante um movimento corretivo um pouco mais acentuado, mas há que manter a precaução, há que manter a prudência. Não ficaria longo no S&P 500 durante a próxima semana. Neste caso em concreto até vou aqui arriscar a que mantenhamos uma neutralidade descendente e que tenhamos aqui um movimento corretivo um pouco mais intenso, inclusive, enfim, até aos 1900 pontos não será de descartar essa possibilidade, enquanto não tivermos aqui um mínimo relativo inferior ao mínimo relativo de agosto, não será também preocupante e inclusive poderia ser uma oportunidade de entrada mais interessante para quem esteja a pensar no médio e longo prazo, porque aí, até que seja quebrado este ponto em baixa, não temos qualquer tipo de preocupação em mente. A tendência do índice no médio e longo prazo mantém-se claramente ascendente. Bem, por esta semana é então tudo. Muito obrigado a todos pela atenção e o resto de bom fim de semana.